Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson, eu faço parte da comissão organizadora do segundo encontro de formação de professores do Campus Salto. É com muito prazer que a gente dá início a esse evento. Essa é a primeira palestra do nosso evento, é composta de outras à noite, na quinta e na sexta. Queria agradecer a todos os membros da comissão. Desculpa, meu telefone aqui. A todos os membros da comissão organizadora que ajudaram a executar e fazer esse evento. Espero que ele seja um grande sucesso. Agradeço aqui o Bruno, deixa eu ver aqui, o Bruno aqui, que está ao meu lado, que se dispôs a fazer o intérprete aqui de Libras. Um abraço para a Fabrícia, se ela estiver nos assistindo, e a todos os surdos e surdas que estão aqui nos acompanhando, tá bom? Vou convidar o professor Érico, que vai fazer a palestra de inaugural, né? Não vou falar de abertura, porque a abertura a gente vai fazer à noite, tá bom? Então, já adianto e faço o convite para que vocês continuem no canal do YouTube, aqui com a gente. A gente vai ter à noite a palestra da professora Paloma Chaves. A professora Paloma vai falar sobre matética. Se você nunca ouviu falar e está confundindo com matemática, tá? É quase a mesma coisa, quase. Tá? Então, a matética é a arte de aprender. Tá joia? Muito, muito, muito legal a palestra dela. Fica o convite às 7 horas da noite. E depois, às 8h40, o professor Maurício Bronzato, professor do nosso campus, vai fazer o lançamento do livro dele. E a melhor parte é que o professor Maurício vai sortear um livro autografado para aqueles que estiverem acompanhando a transmissão. Bom, mais para frente eu vou colocar aqui embaixo aqui, tá bom? Aqui, por aqui, o link com a lista de presença desse evento, tá bom? Nós vamos certificar todos aqueles que participarem de pelo menos 5 eventos, além das palestras individuais, tá bom? Tô vendo aqui que já tem muita gente escrevendo, seria muito bacana que vocês colocassem seus comentários, suas falas aqui, tá bom? Falas não, né? Suas escritas, para a gente poder ir aos poucos colocando aqui na telinha, tá bom? Então, vou convidar o professor Érico para se juntar a nós aqui, tá bom? Professor Érico, muito obrigado, tá, pela presença. E o professor Érico, ele é graduado em Engenharia Mecânica, com habilitação em Automação e Sistemas, tem mestrado e doutorado também em Engenharia Mecânica, todos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, o professor Érico é professor do Instituto Federal Campus Salto, sendo coordenador do curso de Engenharia e Controle e Automação. O professor Érico atua na área de robótica educacional, com ênfase em participação em competições estudantis de nível médio e superior. Obrigado novamente, professor Érico, e fique à vontade. Olha, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Cultura Maker e esse laboratório que vai ser implementado, se tudo der certo, no início do ano que vem, e os potenciais que ele tem para a área acadêmica e a área de inovação também. Só complementando aí, né? Eu sou engenheiro mecatrônico, né? A gente fala que é engenheiro mecânico com ênfase em controle e automação, é um antigo engenheiro mecatrônico, e eu atuo aí nessa área de robótica, né, educacional, principalmente, nos projetos extracurriculares e também em diversos projetos curriculares, principalmente em disciplinas focadas em aprendizagem baseada em projetos. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o universo da Cultura Maker, né, e também vou falar um pouquinho sobre a implementação técnica desse laboratório, e depois eu vou dar alguns exemplos relacionados à minha prática docente e quais os potenciais que esse laboratório FMaker pode trazer para a área educacional e para a área de inovação também. Eu vou começar aqui apresentando a minha tela. A partir de agora não estou vendo mais nada além de uma tela de PowerPoint sendo apresentada. Então, se tiver algum comentário, o Anderson fala comigo para eu poder interagir com o público, tá? Se tiver alguma coisa que seja pertinente aí, fiquem à vontade em perguntar durante a apresentação. Acho que deixar as perguntas para o final, às vezes faz que a gente esqueça, né, a pergunta. Então, se quiserem perguntar, fiquem à vontade em perguntar. Então, vou falar um pouquinho sobre o Espaço Maker do IFSP, o laboratório IFMaker, né?
o projeto em si e as possibilidades de inovação que esse projeto vai trazer. A primeira coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre um movimento que sempre existiu na humanidade, né? As pessoas sempre fizeram as coisas com as próprias mãos. Antes de existir a indústria, existia as formas de fabricação manual, obviamente, mas recentemente, com a questão do computador e do compartilhamento de informações da internet, né, das redes sociais, enfim, dos repositórios de projetos que existem na internet, essa cultura ganhou grande impulso. E ela é conhecida aí como o DIY, que é o Do It Yourself, né, que em tradução literal quer dizer faça você mesmo. Nada mais é que colocar a mão na massa, tem um sinônimo para isso, que é a bricolagem, né? E também conhecido também como movimento maker. Tudo isso aí também é conhecido como cultura maker, porque muitas pessoas levam isso como estilo de vida, né? Fazer as coisas, as pessoas gostam de produzir as coisas com as próprias mãos e elas usam isso como hobby, até como uma atividade profissional. Vou colocar aqui algumas dessas atividades que a gente vê aí como atividades do faça você mesmo, né? A gente vê aí a marcenaria, a fabricação, a produção de amigurumis usando crochê, corte e costura, a culinária, a robótica, né? A impressão 3D, o fato de você furar uma parede para colocar um quadro, por exemplo, você mesmo fazer isso, pintar uma parede, a parte de jardinagem, a eletrônica, a programação, a elaboração de aplicativos, todas essas atividades fazem parte do it yourself, né, ou do movimento maker. E o que essas atividades têm em comum? Todas elas estimulam a criatividade, estimulam a iniciativa em produzir alguma coisa, né, para você produzir alguma coisa com as próprias mãos, você tem que vencer um monte de barreiras, né? Inclusive as barreiras tecnológicas, você precisa aprender as tecnologias por trás daquilo. Todas essas atividades têm as suas ferramentas, os seus métodos por trás. Então, existe algo em comum em todas as atividades, né? Que é justamente desenvolver essa relação entre as ferramentas, a prática, a atitude de fazer, os resultados e o gosto por ter um resultado em relação a isso. Sendo assim, todas essas atividades, elas historicamente foram passadas de pessoa para pessoa, ou seja, sempre existiu o compartilhamento. Mas, para eu aprender, por exemplo, a costurar, antigamente eu precisava encontrar alguém próximo de mim que sabia costurar. Hoje, eu posso aprender a costurar usando a internet, né? Posso pesquisar como costurar, e começo a ver vídeos no YouTube, começo a ver blogs, começo a entrar nessa cultura da costura simplesmente sozinho, usando a internet, né? Sozinho não, né? Usando pessoas do mundo inteiro, mas eu não tenho mais essa necessidade. As barreiras em relação ao aprendizado, elas foram derrubadas, né, com essa questão da internet. Desde que eu tenho uma conexão, eu consigo aprender quase qualquer coisa que esteja ligado a essa cultura maker. Então, esse universo que a gente vai navegar agora tem muito a ver com a questão do compartilhamento de informações e de saberes, né? E como esses saberes e essas informações relacionadas a colocar a mão na massa podem contribuir como um objeto de ensino-aprendizagem, ou seja, como eu inserir isso nas minhas práticas docentes, e como essas práticas podem servir como um motor para a inovação tecnológica. Então, essa é a ideia, né, dessas atividades makers. Vou falar um pouquinho sobre a cultura maker, né, uma definição simples. Cultura maker se baseia na ideia de que as pessoas devem ser capazes de fabricar, construir, reparar e alterar objetos dos mais variados tipos e funções. Então, não se fala em uma fabricação específica ou na produção específica de alguma coisa. Se fala na ideia de fabricar, ou de reparar, ou de construir, ou de alterar, mas de forma geral, desde que eu tenha um espaço, ou um ambiente, ou uma cultura, ou um movimento relacionado à fabricação de qualquer coisa, né? Então, e o forte aí, ó, que baseia-se num ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e pessoas. Eu vou dar alguns marcos aqui da cultura maker, só para dar um contexto histórico, né? Logicamente, a cultura maker sempre existiu, mas essa roupagem, essa ideia da cultura maker surgiu com alguns dados importantes, aqui algumas datas importantes. O primeiro aconteceu em 2001, com a
a criação do primeiro Fab Lab no MIT. O Fab Lab é um laboratório de fabricação, né? O Fab Lab é laboratório de fabricação, e ele faz parte de um movimento, de uma rede mundial de laboratórios de fabricação, que hoje em dia a gente tem mais de 2.000 laboratórios desse no mundo, e eles têm como algumas características, eles têm que ter um ambiente para propiciar a criação de protótipos, né? A liberação de ideias, a transformação de ideias em protótipos. E ele tem algumas especificações que depois eu vou falar um pouquinho com mais detalhes sobre isso. Então, em 2001, foi criado o primeiro Fab Lab. E aí, o nascimento desse termo cultura maker, né, acho que é importante a gente dizer isso, foi em 2005, mais ou menos 15 anos atrás. Então, é um movimento, teoricamente, recente, né, não é tão antigo assim, e ele coincide um pouco com o crescimento da internet, do acesso à internet em grande escala, né? Então, a cultura maker ganhou bastante escala e quando a gente conseguiu pulverizar essas informações e essa ideia, essa forma de pensar através da rede de computadores. Então, essa revista é a revista Make, que foi criada aí em 2005, e nela que começou a se falar pela primeira vez na tal da cultura maker. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um ícone da cultura maker, que é a impressora 3D. Tá? A impressora 3D talvez seja o maior ícone que a gente tem. Quando a gente pensa em cultura maker, a gente tem um monte de relações e projetos relacionados à cultura maker. Para mim, não é o equipamento principal da cultura maker, a gente vai discutir um pouco isso depois, mas talvez seja o mais icônico de todos. Esse projeto da impressora 3D, ele foi criado em 1984, tá? E aí ele foi evoluindo tecnologicamente até que ele se tornou comercial aí, por volta de 2005, mais ou menos. Mas ele custava muito, muito caro ainda. Pra vocês terem uma ideia, em 2011, uma boa impressora 3D custava $50 mil. Né? E aí, em 2014, aconteceu uma coisa muito importante também para a cultura maker, que várias patentes de impressoras 3D caíram. E aí, quando essas patentes caíram, esse preço despencou muito. Então, lá em 2014, quer dizer, faz pouquíssimo tempo, há 6 anos atrás, esse preço de $50 mil passou a $5 mil, uma boa impressora 3D. Hoje, uma mesma impressora aí, ela custa em torno de $1.500. Então, essa tecnologia, ela se tornou mais acessível, ela está na ordem aí do preço de um computador, né? Então, é possível para a população, para as pessoas, assim, que conseguem comprar um computador, elas poderiam também investir numa impressora 3D. Existem projetos de impressoras 3D que custam R$1.000. Dá para fazer uma impressora 3D com limitações, com características específicas, com em torno de R$1.000. Inclusive usando impressoras 3D para fazer impressoras 3D. Então, a cultura maker, ela tem essas ideias aí, e essas características, e acho que o ícone aí que a gente sempre costuma falar é a impressora 3D. Aí falei aí de várias coisas, já falei desses pilares, basicamente, mas a gente vai destacar, existem várias versões aí, de uns que falam em 4, 5, 6 pilares, mas eu gosto dos 3 principais aqui. O primeiro pilar da cultura maker é a criatividade. Eu gosto dessa definição aqui, eu não sei de quem tá? Ser criativo é encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. Então, criatividade é você criar. Criatividade, criar soluções, né? E quando você pensa numa solução para ser criada, muitas vezes existe uma barreira entre a ideia e a concretização dessa ideia, a criação de um protótipo para essa ideia. E a ideia da cultura maker é encurtar ou eliminar essas barreiras, tanto no conhecimento, ou seja, o conhecimento ser disponível de formas gratuitas de resolver esse problema através de uma pesquisa na internet, quanto de um espaço onde eu possa resolver essa questão, criar um protótipo, ou seja, transformar essa ideia em uma realidade, né? O segundo pilar é a sustentabilidade. É muito comum aí projetos que envolvem cultura maker usar materiais cotidianos. Não vou nem dizer materiais reciclados, né? Mas materiais cotidianos, onde eu aproveito aquilo que está disponível ao alcance das minhas mãos para criar soluções. Então, a sustentabilidade é um dos pilares no sentido de que
No laboratório FMaker, no laboratório Maker, né, no espaço Maker, que a gente vai falar daqui a pouco, eu tenho lá um monte de sucata. E aquela sucata, ao observar aquela sucata, ela serve como talvez uma peça importante para o meu projeto. Né? Então, em vez de eu comprar ou fabricar alguma coisa focada, eu posso reaproveitar algum objeto já existente dentro do espaço, e isso vai libertando as minhas ideias. O pilar principal da cultura maker é a colaboração. Essa colaboração, ela pode, como está simbolizado aqui, né, ela pode ser vindo do mundo inteiro através da internet, mas aqui eu tenho uma foto real aí dos estudantes do ensino médio, do curso técnico de automação, conversando com os estudantes aí da engenharia de controle e automação. Então, é um espaço, né? A ideia é ter um espaço, um ambiente físico, onde a colaboração possa acontecer, onde as pessoas vão lá para criar seus projetos, prototipar, conversar, interagir com outras pessoas, e a ideia é justamente essa. No contexto de colaboração um pouco mais amplo, né, e isso aí tem muito a ver com a cultura do open source, ou fonte aberta. Qualquer pessoa pode ter uma ideia, procurar na internet sobre essa ideia, encontrar projetos que não sejam exatamente aquilo que eu desejo, mas estejam próximo do que eu quero, baixar esse projeto, todas as especificações técnicas dele, fazer as modificações necessárias e colocar de graça novamente na rede para que todo mundo possa visualizar. Existem várias plataformas online, gratuitas, de repositórios de projetos e soluções voltadas aí à cultura maker. Mostrei aqui um exemplo só, que é o Tinkercad, que é um projeto, um site onde tem diversas modelos 3D para serem impressos prontos, né? Então, eu posso baixar, eles são livres, são gratuitos, e eu posso baixar e imprimir numa impressora 3D dentro de um laboratório Maker ou de um Fab Lab, por exemplo. Falando em Fab Lab ou em espaço Maker, né? A gente tem aqui algumas fotos aí, algumas descrições. Essa questão do espaço Maker, ou Fab Lab, ou laboratório de fabricação, ou oficina de criação, ou laboratório de inovação, esses foram os nomes que eu lembrei aí, que eu já vi por aí, né? Em escolas, ou em indústrias, ou em empresas, né? Ele é um ambiente onde eu agrego ali, eu tenho uma mobília que é uma mobília destinada a trabalho em equipe, né? A trabalho colaborativo, então eu tenho uma mobília própria para isso, onde eu tenho mesas de reuniões, né? Ou mesas de trabalho, e também ferramentas e bancadas de trabalho para construção de protótipos, né? Eu vou falar um pouco do Fab Lab, que é uma estrutura rígida. O Fab Lab ele tem uma estrutura mais rígida, ele tem algumas condições. O resto, quer dizer, que são chamados espaços makers, oficinas, não tem restrição nenhuma. A gente pode criar qualquer ambiente, qualquer espacinho, que tenha lá uma chave de fenda, um alicate, um martelo, uma serra, uma morsa, em que eu possa realizar atividades manuais e criar objetos, né? Mas o Fab Lab ele tem algumas estruturas obrigatórias. Eu vou falar ele não como que a gente vai criar um Fab Lab agora, tá? A gente não vai criar um Fab Lab ainda. A gente vai criar um espaço maker, porque a gente não atende ainda as estruturas para ter um Fab Lab dentro do Campus Sal. Não vai atender no próximo ano. A gente vai caminhar para atender ao longo do tempo, tá? Para fazer um Fab Lab, eu preciso de uma área mínima de 100 metros quadrados no espaço, né? A gente vai ter isso no prédio novo, então a gente vai ter que conseguir fazer isso. A gente precisa abrir esse laboratório para a comunidade, pelo menos um dia por semana, e tem que ter pelo menos 5 máquinas de fabricação digital. São elas a impressora 3D e a máquina de corte a laser, que para mim são as duas principais, tá? Elas estão aqui, ó, a impressora 3D e a máquina de corte a laser. E a cortadora de vinil, que faz adesivos, né? Por exemplo, o adesivo que é feito aqui no fundo dessa foto do laboratório Maker aqui do SESI, não sei se vocês conseguem ver na imagem, ele foi feito usando uma cortadora de vinil, por exemplo. E a fresadora de precisão, CNC de precisão, que é para prototipagem eletrônica, basicamente, e a fresadora de grande porte, que é para fazer móveis, né? Para fazer objetos um pouco maiores.
Esses Fab Labs, eles atualmente têm mais de 60 Fab Labs no Brasil. Eu vou citar 2 aqui na nossa região, um pouco, pelo menos os mais próximos, né? A gente tem o Fab Lab de Indaiatuba, do SESI de Indaiatuba, que é esse Fab Lab aqui que está mostrado com esse menino aqui sorridente no meio. Esse menino, coloquei essa foto aqui para contar a história dele. Esse aluno é o aluno Márcio, talvez os professores que estejam assistindo aqui conheçam ele. Ele se formou com a gente no técnico integrado e ele sempre foi um menino que muito voltado para a cultura maker, né? Gostava de construir os robôs, fazer os protótipos. Ele foi fazer engenharia e ele prestou concurso no SESI, para técnico no SESI. E toda essa história de cultura maker que ele aprendeu no IFE fez muita diferença para ele, porque a vaga do SESI era justamente para montar o laboratório, o Fab Lab do SESI, lá de Indaiatuba. Então, ele construiu, essa foto foi tirada por mim, numa visita que eu fiz para ele, e a gente trocou bastante ideia, justamente, inclusive, para a elaboração desse projeto que eu vou apresentar hoje. Tá? Outra coisa interessante aí do Fab Lab é a questão da arquitetura escolar e da mobília, né? Design próprio para geração de ideias e criação. Né? Então, pensar numa mobília, ou pensar em ambientes adequados para libertar as ideias é muito importante. Quando a gente fala em Fab Lab, por exemplo, uma das exigências que não está aqui é que tenha um cantinho lá que tem um café, por exemplo. Um canto do relaxamento, um cantinho que as ideias são trocadas de forma mais informal. Então, toda essa mobília, toda a arquitetura do espaço tem que ser pensado para libertar as ideias e para gerar diálogo e compartilhamento de ideias. Né? No Fab Lab não tem só essas máquinas. Coloquei uma foto aqui de ferramentas diversas, né? Qualquer tipo de ferramenta manual faz parte de um espaço maker ou de um Fab Lab. Então, só retomando aqui a ideia principal, um Fab Lab ele tem uma estrutura mais rígida. Tá? Ele tem uma estrutura que necessita alguns requisitos para eu cadastrar ele como um Fab Lab. Mas o espaço maker eu posso criar na minha casa, no cantinho da sala, num corredor, em qualquer lugar. Tá bom? No espaço maker eu não tenho essa burocratização. E esse espaço maker é o que a gente está criando inicialmente no campus e depois a gente vai caminhar aí para a criação do Fab Lab. Eu vou falar da impressora 3D e da corte a laser, tá? Não vou falar dos outros equipamentos de forma detalhada, porque eles acho que são os principais aí. A maioria dos outros, né, são ferramentas ou um pouco mais complexas que essas, que não são a tecnologia de entrada para a gente estudar, ou são tecnologias bem mais simples que a maioria tem uma noção básica, né? Martelo, chave de fenda, serrote, enfim. A maioria conhece um pouquinho do básico. A impressora 3D aí, ela tem uma função interessante, que é criar geometrias complexas. Isso é importante. Toda vez que eu tenho alguma coisa que é difícil de fabricar, por exemplo, se for fazer uma coisa plana, com alguns furos, dificilmente eu vou fazer isso na impressora 3D. Eu vou usar uma chapa plana já pronta, uma prancheta, uma chapa de madeira, por exemplo, e vou fazer os furos nela, porque a forma básica já está pronta. Mas a impressora 3D serve para eu criar estruturas que são difíceis de fabricar manualmente ou usando outras técnicas, tá? Então, normalmente, ele é usado para estruturas complexas. Então, eu começo aqui com esse desenho, onde tem uma mão, uma caveira, uma estrela, uns rolamentos, o carrinho de Fórmula 1. Todas elas são estruturas que ou eu uso bastante equipamentos industriais para produzi-los, né? Ou eu uso bastante artesanato, bastante talento, né? Bastante arte. Na impressora 3D, eu consigo modelar esses objetos todos usando um computador, né? Fazendo uma modelagem 3D e imprimi-los em poucas horas. Não é um processo extremamente rápido também, tá? É um processo que um tempo médio de impressão de uma peça média é na ordem de 1 hora a 2 horas, tá? Então, não é uma coisa assim que eu simplesmente, eu vou ter uma ideia e vou fazer. Mas, comparado com um processo de fabricação normal ou até um processo de artesanato, ele é muito mais rápido, né? E muito mais preciso. Então, uma impressora 3D, ela cria um objeto físico através do modelo digital. E, de forma simples, aí, ela imprime modelos 3D. E ela utiliza aí filamentos, que é esse mostrado aqui na figurinha, esse filamento azul, de PLA, ABS ou PETG. São tipos de plásticos ou polímeros, né,
especiais que conseguem ser derretidos, né? Eles são derretidos pela impressora 3D, e essa impressora 3D vai construindo desenhos em camadas de forma a construir um modelo em 3 dimensões. Tá? Então tem uma fotinha desse processo aqui. Para desenhar esse modelo 3D, eu posso usar softwares conhecidos, né? Que podem ser softwares simples, por exemplo, o Paint 3D, que está disponível no Windows, o Tinkercad, que é um software gratuito também, que é para modelagem 3D e para prototipagem eletrônica também, utilizando Arduino, por exemplo. Mas existem softwares mais complexos, mais completos, na verdade, também, que são, por exemplo, SolidWorks, Inventor, que aí já entra numa área um pouco mais técnica, né? Os alunos da automação da engenharia que estão assistindo aí têm mais familiaridade com isso. Mas eu mesmo, sem saber nada de desenho, que hoje em dia também não é algo que é tão difícil de aprender, a curva de aprendizagem e os softwares ficaram bem mais acessíveis, né? Se eu não quiser aprender desenho, mas eu vi uma ideia na internet, eu posso baixar essa ideia num repositório de modelagem 3D. Esse aqui, por exemplo, é o GrabCAD, né? Que ele tem um monte de modelos lá e eu posso baixar e imprimir esse modelo na impressora 3D. Um exemplo aí, ó, é uma tala, certo? Eu posso fazer uma imobilização na mão. E esse exemplo aqui é interessante porque se eu quiser fazer um modelo personalizado, eu posso escanear a minha mão, fazer um modelo 3D da minha mão usando um scanner 3D, provavelmente que a gente vai falar depois um pouquinho. E a partir desse modelo 3D da minha mão, eu consigo criar uma solução personalizada. Quer dizer, em poucas horas eu consigo desenvolver uma solução personalizada para minha mão, ou seja, uma tala para minha mão, da forma que eu quiser. Essa aí é uma tala amarela, eu posso criar da cor que eu quiser, usando as instruções que eu quiser, né? E isso aí, ela digamos que ela liberta alguma tecnologia, algum princípio, né, que antes estava na mão de poucos especialistas. Agora, conhecendo um pouco das tecnologias, me apropriando dessa tecnologia, eu consigo criar soluções com poucos recursos, né? Por exemplo, utilizando uma impressora 3D. Existem tecnologias aí voltadas para impressão 3D que imprimem desde comida, órgãos, casa, mas aí já é uma coisa um pouco mais na vanguarda. Falando do mais basal, assim, do mais simples, a gente tem esse tipo de projetos sendo impresso em plástico, principalmente, tá? Também tem impressora para metal, para outros tipos de equipamento. E outros tipos de modelagem 3D, de impressora 3D também. Vou falar aqui da que a gente tem e vai receber mais impressoras nesse projeto, para também mostrar para você o potencial que ela pode ter. A outra máquina, que para mim ela é até mais importante que a impressora 3D, porque ela tem um custo de fabricação mais barato e ela é muito mais rápida e menos complexa, porque ela trabalha com desenhos em 2 dimensões e não em 3 dimensões, é a máquina de corte a laser. A máquina de corte a laser, ela grava, marca e corta com muita precisão. Então eu consigo uma precisão no corte muito boa, né? De tal forma que eu consigo desenhar numa placa de madeira, assim, desenhos até complexos, como essas inscrições aqui nesse paquímetro, ou essas inscrições no mapa, né? E aí eu posso cortar qualquer chapa. Existem máquinas de corte a laser que cortam chapas de metal, por exemplo, mas é mais comum as de menor potência cortarem madeira, acrílico, papel ou couro. O mais comum é cortar madeira, cortar MDF, que é um material que, em seu estado cru, né, sem ter aquela lâmina por cima, para dar o acabamento branco, amadeirado, ele é muito barato, tá? Uma chapa de 3 metros por 2 metros, arredondando, custa na faixa de 50, 60 reais, de uma espessura fina, né? Então dá para fazer muito projeto com 50 reais, e o custo de operação da máquina, que a gente fala que não é exatamente nulo, mas em relação à impressora 3D é bem inferior. Então eu consigo, por exemplo, criar projetos educacionais, já pensando, por exemplo, esse aqui é um microscópio, é um modelo que está na internet disponível, aí os desenhos para baixar e cortar na corte a laser, e comprar as lentes necessárias aqui. Então, o mais caro são as lentes, aí, sei lá, os 200 reais. Então, com 220 reais eu consigo fazer um microscópio que custaria muito mais aí
se eu fosse comprar um microscópio com essas condições, tá? Eu consigo criar um mapa, fazer um instrumento, fazer um chaveiro, fazer um troféu para uma competição, tá? A gente tem várias competições internas aí que geralmente a gente manda fazer esses troféus, né? De forma empresas especializadas nisso, e a gente consegue fabricar eles a partir de uma máquina de corte a laser dentro do próprio campus mesmo, tá? Caixinhas, inclusive aqui eu mostrei essa caixinha porque tem uma forma de transformar chapas e fazer curvas com ela. Placas de identificação, coloquei essas aí do banheiro, a gente pode criar plaquinhas dessa, por exemplo, numa máquina de corte a laser, pintar, colocar nas portas do banheiro do campus, por exemplo. A parte de robótica, a gente tem um ganho muito grande aí no profissionalismo do projeto e da fabricação dessas peças. Dá para fazer jogo de xadrez, por exemplo, né? Usando máquina de corte a laser. A gente tem uma cultura do xadrez cabeçada pelo professor Linha aí, né? Recentemente ele comprou um monte de jogo de xadrez aí, né? A partir de agora a gente pode fabricar esse tipo de jogo de xadrez, por exemplo. Isso aqui, e fazer jogos matemáticos, fazer... por exemplo, esse aqui é um relógio que tem algumas características matemáticas aí, né? Eu tentei achar algumas soluções educacionais, tá? Mas existem projetos na internet para construir laboratório de química, laboratório de física, né? Com diversos equipamentos para fazer diversas experiências, laboratório de biologia, tá? Para fazer diversos equipamentos que usam basicamente impressora 3D, máquina de corte a laser e algumas coisinhas que você compra que não são fabricadas, por exemplo, as lentes desse microscópio. Então, a máquina de corte a laser talvez seja uma das grandes do que vai ser mais útil, assim, inclusive em custo de operação, né? Porque ele é muito rápido de cortar e de desenhar. Tá? Bom, eu acho que deu para ter uma noção aí básica da cultura maker, né? Das possibilidades e dos equipamentos. Eu vou falar um pouquinho sobre a implantação desse laboratório FMaker. Esse ano, ainda, né, em maio, dia 20 de maio, o MEC criou um programa para a criação de laboratórios IFMakers, né, na rede federal. Ele soltou esse edital e nesse edital ele ia receber 3 propostas de cada unidade. Então, o Instituto Federal de São Paulo, com seus 35 ou mais campi, ele tinha que mandar somente 3 propostas, ou seja, 3 campi iam representar o Instituto Federal de São Paulo. E aí ele lançou um edital interno, que é o 178. 8 dias depois, rapidamente, eles trabalharam aí e fizeram um edital interno. Aí a gente recebeu esse edital e montou uma equipe de professores que estavam dispostos a encarar a construção dessa proposta. Né? O professor Anderson, a professora Kátia, eu, Fabiano, Fábio Santos, Fabiola, Diego, o técnico de laboratório Guilherme, a Juliana, o Saque, o Mauro, o Nilson e o Reinaldo Vale e o William. Tá? A gente juntou essa equipe e começou a construir uma proposta e submeteu essa proposta ao edital 178. O resultado foi muito bom, a gente teve esse resultado aqui, ó. Nós ficamos classificados em primeiro e o Instituto Federal teve 20 propostas ao todo. Então, nós fomos a proposta melhor colocada dentro de todos esses campi aí que colocaram suas propostas. Então, a gente, pelas regras do edital lá, a gente garantiu nossa vaga num laboratório para receber uma unidade de laboratório FMaker. Os outros campos, Guarulhos e Araraquara, foram para uma disputa geral no Brasil, mas também que foram contemplados, tá? Eles foram contemplados com menos equipamentos, mas eles também foram contemplados. Eles também vão ter essas unidades lá no campus Guarulhos, no campus Araraquara. O que esse edital contemplava? Ele contemplava equipamentos. Ele não contemplava mais nada. O que eles vão fazer é nos fornecer R$133 mil, basicamente, que hoje em dia é uma grana considerável, né? Para fornecer 3 impressoras 3D de pequeno porte, uma impressora 3D de médio porte, 3 canetas 3D, que eu confesso que eu não conheço, tá? A lista era fechada, inclusive isso era uma característica do edital, que é alguma coisa que derrete o filamento para poder esculpir, né? Então, alguma coisa análogo a um desenho à mão em relação a uma impressora de papel normal, né? Então, é uma caneta 3D. 10 notebooks, uma Smart TV,
ser implantada dentro do laboratório, né? Para colocar dentro do laboratório. Kits de ferramentas, 2 kits, 2 parafusadeiras, uma serra tico-tico, uma lixadeira orbital, 10 kits de robótica Arduino, 5 kits de robótica Lego, um projetor multimídia, uma máquina CNC a laser, que essa aqui acho que talvez seja o grande diferencial aí, e um scanner 3D, que é aquele objeto que cria modelos 3D de objetos 3D, obviamente, né? Então ele cria modelos 3D para impressão e para trabalhar em cima desses modelos. Tá? Então esse é o equipamento que a gente vai receber. Mas é claro que a gente não vai ter que ter só o equipamento, né? O edital tinha contrapartida. E a gente tinha que colocar no edital, para ter a contrapartida, como contrapartida, a gente tinha que ter um espaço físico adequado, ter uma equipe gestora adequada, destinar alunos para trabalhar nesse projeto, a gente vai selecionar esses alunos posteriormente, ter um estagiário que vai ser contratado para ficar dentro do laboratório e ajudar a mexer nos equipamentos, a realmente fazer com que as pessoas usem aquele equipamento para criar seus protótipos, né? Mesmo que ela não saiba exatamente, ela pode chegar lá com uma ideia, começar a conversar e ver se aquilo é viável ou não, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o espaço físico. No edital, eles pediram para que esse laboratório seja implementado até 18 de dezembro de 2020. Era numa realidade diferente, onde não se sabia exatamente para onde essa pandemia ia nos levar, né? Mas é claro que isso não vai ser possível, inclusive o edital já está atrasado, era para a gente já estar com esses equipamentos, tá? E aí, como a gente estava nessa questão de mudança do prédio, a gente ia mudar em janeiro, né? E aí a gente optou por fazer uma proposta que contemplava o nosso prédio atual e o prédio futuro, ou seja, fazer 2 propostas de layout. Então, o laboratório seria instalado nesse prédio atual, e vai ser, né? E aí, depois, ele vai ser mudado para o outro. E a sala escolhida para instalar esse laboratório é uma sala que já tem um pouco dessa função de laboratório maker, né? Porque os alunos se reúnem lá quarta-feira à tarde para desenvolver os seus projetos na área de robótica, né? Nas disciplinas de projetos que eles têm nos cursos e para reunir os alunos das equipes de projetos extracurriculares, enfim. Esse laboratório ele tem uma cara, se você chegar numa quarta-feira à tarde nesse laboratório, ele já tem um espírito maker, assim, né? Então a gente vai fazer pequenas modificações no layout, principalmente para receber os equipamentos de um porte um pouquinho maior, que é a máquina de corte a laser e a impressora 3D. Os outros equipamentos que foram fomentados pelo edital, eles são de pequeno porte. Então, eles podem ser alocados em cantos aí do laboratório, então fica mais fácil de colocar ele nesse ambiente. É uma área de 68 metros quadrados, né? É uma área que não é pequena, mas também não suporta todo o potencial que um laboratório IFMaker pode trazer. E também ela é dividida com outras aulas, né? Não que o laboratório IFMaker não seja um laboratório para aula também, tá? Mas existem muitas aulas alocadas ali que limitam um pouco o uso do laboratório. Lá para o prédio novo, né, a gente tem aqui uma foto do local onde ele vai ser instalado. Essa foto aqui está sem laje ainda, né, sem cobertura, já tem a laje, pelo que se eu não me engano. Ele vai ser posicionado aqui no prédio, no segundo prédio, depois da entrada, então ele não vai ficar muito longe da entrada. E é uma área de 116 metros quadrados, que tem um layout desenhado para isso. Tá? Ela até antes da publicação do edital, a comissão de layout já estava trabalhando nesse sentido, de fazer um laboratório lá com essas características makers, né? E ele tem aqui uma área aqui na parte inferior para a instalação das máquinas de prototipagem digital, e na parte superior um monte de computadores, né? A parte que vai ser colocada os computadores. Aqui no meio ele parece uma sala de aula, mas com cadeiras com mobília móvel, né, de forma a propiciar a formação de grupos, a trabalho em equipes, e também, se for uma aula, uma parte explanativa, todo mundo virar para a parte frontal, aqui onde tem a lousa digital, a gente tem lousas digitais, e que não está no edital, mas vai ser colocada aqui, e a TV, uma TV Smart TV. Aqui no fundo a gente tem a parte de fabricação manual, então toda a parte de fabricação manual,
de pequena escala, né? Ninguém vai fazer uma solda de metal aqui dentro, porque não é um ambiente propício. Mas para pequenos reparos, para pequenas montagens, tanto mecânica aqui na bancada de ferramentas, quanto eletrônica, que vai ter uma bancada de ferramentas de montagem eletrônica, onde eu vou ter um ferro de solda, um multímetro, um osciloscópios, que são ferramentas típicas para montagem eletrônica, vão ficar nesse fundo da sala. E aqui no cantinho a gente tem o cantinho que seria o cantinho do café, né? Não sei se vai dar para instalar um café aí, talvez, né? Se a gente fizer alguma coisa meio colaborativa, quem sabe, né? Quem sabe a gente não cria uma solução usando o próprio laboratório FMaker para fazer isso ser viável. A gente chama de cantinho do brainstorm, onde a gente pode sentar, tem um flip chart ali, uma lousinha, onde eu posso escrever, trocar ideias, fazer um brainstorm, fazer uma seleção de ideias e assim por diante, tá? Então, esse vai ser o laboratório lá em 2021, meados, eu coloquei 2022 aqui, ou seja, quando a gente mudar, tá bom? Então, essa aqui é a implementação do laboratório IFMaker. Esse laboratório tem algumas entregas previstas, eu vou falar de algumas delas. Essas entregas previstas também são contrapartidas do projeto, a gente tem que desenvolver, usando esse laboratório, algumas entregas, então elas são na área de ensino, pesquisa, extensão e competição estudantis. Então, na área de ensino, a gente tem as disciplinas de projeto integrador, tanto da automação quanto da informática, elas vão usar. A parte de matemática, até esqueci de falar, esse laboratório aqui, ele tem uma área, tá, que é esses armários e uma área aérea aqui, que tem a característica de ser identificada como laboratório de ensino de matemática também, tá? Eu costumo brincar aí com os professores da matemática, que é um laboratório de ensino de matemática turbinado, tá? Porque além não sei se vocês observaram que quando a gente falou da impressora 3D e da máquina de corte a laser, tem muita matemática, né, nesse processo. Eu não sou especialista na área de educação matemática, mas eu acredito que vocês enxerguem muito potencial para a criação de jogos, para a criação de modelos matemáticos e até estudo da matemática envolvida nesse processo, tá? Então, esse laboratório também vai ser, além do IFMaker, laboratório IFMaker, também vai ser o nosso laboratório de ensino de matemática, tá? A parte de ensino, pesquisa e extensão relacionada às entregas, eu tenho aí para diversas disciplinas dos cursos e também para a criação de jogos e construções matemáticas, do laboratório de ensino de matemática, as disciplinas do curso de engenharia de controle e automação, a parte de Arduino, né, voltada à disciplina de hardware aí. Na área de pesquisa, tem projetos na área de internet das coisas, inteligência artificial, agricultura de precisão, monitoramento de condições atmosféricas, desenvolvimento de aeronaves, robótica. Na área de extensão, a gente tem uns projetos que são conhecidos já, né? O Banca da Ciência, orientado pela professora Kátia, aí vai ter muito potencial, né? De criar soluções aí na área de ciência. O Saltobots Kids, né? Que é o projeto de robótica para crianças também, a gente pode explicar a cultura maker para crianças, já plantando essa sementinha desde cedo. O Minas das Exatas, orientado pela professora Fabíola, o Arduino Day, os cursos de Arduino também, né? E na área de competições estudantis, a gente tem aí a Olimpíada de Matemática, todas as competições de robótica que a gente participa, Sai Fórmula Drone, competição de drone, e o Aerodesign também, que vai ter um ganho gigantesco, né? Porque os aviões não vão precisar ser feitos mais manualmente. Pra vocês terem uma ideia, os projetos hoje são feitos no computador, impressos, depois eles são feitos manualmente, né? Então, agora não vai precisar mais disso. Agora ele pode mandar esse arquivo impresso já modificado para corte a laser, que já vai construir as peças e já vai montar o avião. Então vai ganhar um reforço gigantesco aí, né? Vou tentar falar um pouquinho de uma coisa que não é exatamente a minha área, né? Apesar de eu vivenciar isso todos os dias na minha prática profissional. Não é minha área de formação, mas é um pouco da cultura maker na educação, né? Chamado de Learn by Doing. Essa foto é interessante, das mãos pintadas, né? Que na educação infantil isso é muito presente, né? Cultura maker. Mas à medida que as pessoas vão crescendo, vai se perdendo um pouco dessa cultura maker. Eu tenho uma filha de 3 anos que, quando estava na escolinha, ela pintava muito, desenhava muito, então, e eu não vejo isso tanto nas crianças maiores. Então, a gente vai perdendo um pouco dessa cultura maker à medida que a educação vai evoluindo. Então, há uma tentativa de resgatar um pouco disso. Bom,
A cultura maker está inserida aí dentro da educação 4.0. A educação 4.0 é uma educação que tem o foco de preparar as pessoas para uma indústria 4.0, ou para um mundo 4.0, né? Onde o conhecimento não é mais a parte mais importante, mas sim essa gestão desse conhecimento e como você lidar com esse conhecimento em relação às dificuldades aí e aos problemas. A cultura maker é uma dessas atividades, ainda o pensamento computacional, aprendizagem baseada em projetos, resolução de problemas e criatividade e inovação. Eu acho que os mais importantes aí, acho que se relacionam mais, é a parte de aprendizagem por projetos e a parte de cultura maker. Eu acho que a aprendizagem baseada em projetos, ela ganha um reforço muito grande com essas máquinas e equipamentos, né? Então, eu que ministro disciplinas com essa característica, eu vou conseguir tirar muito mais proveito dos alunos, criar projetos muito mais profissionais do que eu fiz até hoje, né? Bom, eu queria falar um pouquinho do papel do professor e do aluno nessa questão. E a cultura maker, ela tem um papel não de desenvolver somente os conhecimentos, né? Mas sim desenvolver as habilidades e competências que o aluno precisa para trabalhar nesse mundo, ou nesse mercado de trabalho atual e, com certeza, no futuro, né? A gente chama isso de essas competências e habilidades, a gente chama isso de hard e soft skills. As hard skills são competências relacionadas à parte técnica, né, aos conhecimentos técnicos. E é aquilo que eu coloco no currículo, eu sei tal conhecimento, eu fiz tal graduação. Então, tudo isso são hard skills. Elas são facilmente quantificáveis, eu quantifico elas. As soft skills são aptidões mentais e são habilidades socioemocionais de como você pode usar esse conhecimento do hard skill, desses conhecimentos técnicos, para o seu mundo profissional, para resolver problemas. Isso a gente não coloca no currículo, né? Isso aí a gente aprende. E a gente não aprende assim, ninguém tem aula para trabalhar em equipe, ou aula para ser proativo. O que você faz, isso é propor desafios para os alunos que desenvolvam essas habilidades e competências. E ao propor ele criar uma ideia utilizando máquinas complexas, né? Utilizando um laboratório IFMaker, por exemplo, com certeza absoluta a gente desenvolve esse tipo de competência. Eu vou pegar uma reportagem aqui da revista Exame, recente aí, né? Tem pouco mais de um mês, mas essa reportagem é bem recorrente na revista Exame, a gente sempre acha esse tipo de reportagem, né? Falando sobre as competências necessárias para se destacar em qualquer profissão, não é na área técnica, não é na engenharia, na ciência da computação, não, é em qualquer profissão, tá? Comunicação assertiva, habilidade para tomada de decisões, pensamento complexo é aquilo que envolve várias variáveis, né? Para resolução de problemas, aprendizagem contínua e adaptabilidade, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, confiabilidade, trabalho em equipe, organização, uma coisa que a cultura maker ensina muito, senso de liderança e conhecimentos digitais, né? Então, eu tenho convicção que quando a gente desenvolve um projeto onde a gente dá liberdade para o aluno tomar decisões, ele treina como tomar decisões, né? Decisões complexas, porque ele vai ter que tomar rumos ali, bifurcações que vão mudar completamente o rumo do projeto. Ele tem que entender as consequências disso, né? E estimular a sua criatividade. Quando a gente estimula a criatividade de alunos, por exemplo, em alguns projetos aí, a gente se surpreende muito com o resultado, muito mesmo. A gente está sempre se surpreendendo aí com essas respostas, tá? Bom, eu até brinquei com o professor Anderson que eu não mandei o título para a apresentação para ele, né? E aí ele me mandou um título, eu não respondi e acabou ficando, né? O IFMaker e as possibilidades de inovação. Aí eu falei, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que é inovação, né? Como a gente não está num público aí que não é um público necessariamente técnico, então eu vou falar um pouquinho do conceito de inovação. Existem vários tipos de inovação. Inovar quer dizer gerar alguma coisa nova, né? Criar alguma coisa que não existe, uma coisa nova. Mas inovação tecnológica, ela tem um conceito muito, digamos, até um pouco capitalista,
Vamos entender como é que funciona, não explicando o que é inovação, mas explicando 3 conceitos ao mesmo tempo, que é o que é descoberta, o que é invenção e o que é inovação. Talvez pelo desenho você já tenha entendido, né? Que a inovação está ligado ao dinheiro, está ligado ao lucro, está ligado àquilo ser comercializado, está ligado até ao empreendedorismo, né? A gerar capital, a gerar valores em relação a esse processo. Basicamente, uma descoberta é aquilo que o homem observa e consegue sistematizar e colocar em livros, em artigos, né? Então, ele descobriu o DNA, ele descobriu uma reserva de pressão, o homem descobriu a gravidade, né? Então, é um conceito físico, científico, mas não necessariamente se materializa num protótipo. Uma invenção já é necessariamente um conceito físico ou virtual hoje em dia, né? Por exemplo, um aplicativo é uma invenção, tá? Um avião, o helicóptero, a lâmpada, o telefone, a impressora 3D como uma invenção, né? Mas uma inovação é um conceito econômico, social. Ele só vira inovação no momento que essa invenção se torna algo comercializável. Então, por exemplo, o iPhone, o pão de queijo congelado, que é o exemplo que eu vejo aí, toda vez que eu vejo algum vídeo ou uma aula sobre inovação, eles dão o exemplo do pão de queijo congelado, né, que é uma inovação. Quer dizer, você teve que... Uma inovação vem de descobertas que viraram invenções, que viraram inovações. Então, alguém descobriu um procedimento ou alguma forma de congelar. E alguém inventou algum aparato que congela o pão de queijo. E alguém transformou isso num negócio. Quando alguém transforma isso num negócio, isso vira uma inovação. Tá? Então, uma checklist simples aqui, ó. Gerou conhecimento, gerou protótipo e comercializou. Se só gerou conhecimento, é uma descoberta. Se gerou um conhecimento e um protótipo, é uma invenção. E se gerou conhecimento, gerou um protótipo e gerou uma comercialização em função disso, isso vira um produto ou isso se torna inovação. Eu não quero polemizar, eu estou falando um conceito relacionado ao mundo corporativo, tá? Não quer dizer que inovação pedagógica não seja uma inovação, inovação social não seja uma inovação, tá? Quer dizer que, do ponto de vista de um laboratório FMaker sendo um motor para inovação tecnológica, esse produto tem que ser comercializado no futuro. Então, esse tem que ser o foco. Para gerar inovação, a gente tem que pensar num produto para o mercado. Tá? E o laboratório FMaker, ou os Fab Labs, tem todo esse caráter. Eu vou dar um exemplo aqui antes de terminar, acho que eu já estou me entendendo um pouco demais, né? Mas eu vou dar um exemplo da minha prática docente. Aliás, eu divido atualmente essa disciplina com a professora Fabiola, né? Então, é a nossa prática docente, na verdade, né? E o professor Nilson participou desse processo há muito tempo também. Então, com certeza, tudo que está aqui tem contribuição de nós três, tá? A gente desenvolve com os alunos do curso técnico em automação industrial integrado ao ensino médio disciplinas de projeto integrador. Essas disciplinas, elas acontecem nos 3 anos do curso e a gente desenvolve projetos sequenciais com eles. Não sei, quem é do campus provavelmente já viu, na época presencial, né, os alunos desenvolvendo esse tipo de projeto. E a gente trabalha com competições de robótica inicialmente, para introduzir a tecnologia, o mundo maker, e introduzindo conceitos técnicos e teóricos gradativamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é um robô sumô controlado por fio. Então, nesse projeto, a gente explica um pouquinho de mecânica, construção mecânica e eletrônica, né? Você percebe que todos os robôs têm uma característica visual. Então, a gente insere várias variáveis nesse processo, de tal forma o aluno não desenvolver simplesmente as competências técnicas, mas também criar gosto pelo projeto. O projeto é dele, ele vai pintar do jeito que ele quiser, ele vai dar a identidade visual que ele quiser, tá? Então, isso faz com que o aluno tenha pertencimento ao projeto, e isso faz com que os alunos criem projetos lindos, né, muito interessantes. Na sequência, a gente introduz a parte eletrônica através do Arduino e faz um robô sem fio, né? O aluno controla isso através do celular, usando uma comunicação Bluetooth. A gente faz uma corrida de robôs. E depois a gente faz um robô de resgate autônomo. Esses robozinhos todos são feitos até hoje utilizando máquinas manuais, serra, tico-tico, furadeira.
E todos eles, da forma com que vocês podem ver aí, têm grande potencial de receber peças cortadas a laser, peças com impressora 3D. Eu tenho certeza que os alunos vão fazer projetos ainda melhores, porque eles vão ter mais ferramentas para desenvolver esses projetos. Tá? E no final, ele faz um projeto temático. No último ano do curso, ele faz um projeto temático. Esse projeto temático que eu vou apresentar para vocês aqui, ó, é um projeto que ele chegou ao ponto de uma invenção. E uma invenção no seu ápice, que é quando a gente gera uma patente, tá? Então, eu vou dar um exemplo aí de um grupo, é um exemplo só, porque talvez fosse o grupo que chegou mais longe nesse ciclo da inovação, né? Que é o exemplo do aluno Pedro Lucas, do Rafael, do Otávio e da Carla. Eles criaram uma invenção, e essa invenção é bastante curiosa, porque ela tem uma história, né? Esses alunos, eu, Nilson e a Fabíola, tínhamos um projeto com a prefeitura para monitoramento de áreas ambientais utilizando drones. E numa reunião na prefeitura, a gente conheceu um pesquisador do Instituto Biológico chamado Paulo, que trabalhava justamente com o combate ao carrapato estrela, que é um problema de saúde pública na cidade de Salto. Ele, conversando com ele, trocamos contatos, enfim, ele se disponibilizou a vir ao campus para dar uma palestra sobre o carrapato estrela, né, para os alunos. E os alunos se interessaram por aquele problema, esse grupo de alunos se interessou por aquele problema, se sensibilizou e resolveu usar isso como projeto temático deles na disciplina de projeto integrador. E tiveram como parceiros desse projeto o Paulo, lá do Instituto Biológico, e todos os estudantes de Chile, por exemplo, estudantes de mestrado lá do Instituto Biológico. E aí eles estudaram o problema e estudaram os aspectos, os conhecimentos gerados por essas pesquisas dos pesquisadores do Instituto Biológico, trouxeram informações de que o carrapato estrela, por exemplo, é atraído pelo CO2, respiração nos animais, pelo calor e pelo movimento. E aí esses alunos começaram a pensar em criar um aparato, uma invenção, que atraísse esse carrapato e eliminasse esse carrapato, né? E aí veio a ideia aí de inovação incremental, né, que é pegar várias coisinhas de vários lugares e juntar num novo protótipo. Eles pegaram algo que eu estou usando muito recentemente aqui em casa, que é essa raquetinha aí de matar insetos, né? Eles pegaram a ideia da raquetinha, de eliminar insetos por eletrocução, e trouxeram isso para tentar eliminar os carrapatos. E aí eles criaram um protótipo que libera CO2, atraindo os carrapatos para uma armadilha na qual eles são eletrocutados. Fizeram testes, tá? Esses testes foram realizados antes da pandemia, apesar das máscaras, aquela máscara tinha outra função. Fizeram testes lá de eficiência do protótipo, fizeram uma patente e, através da Inova, que é a agência de inovação do Instituto Federal de São Paulo, a gente submeteu esse projeto, né? A gente uma equipe formada pelo professor Mauro, que está encabeçando o projeto hoje em dia, que foi responsável por todo esse processo da patente, a professora Fabíola, eu e o Nilson. E aí a gente submeteu esse projeto para a Inova e ele está hoje num status de avançado de elaboração da patente. A gente já fez uma busca patentária, que é essa busca aqui, para saber se existem projetos semelhantes no mundo. Quer dizer, os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles fizeram, e foi muito elogiado, inclusive, pela Inova. Disseram que, normalmente eles não recebem uma busca patentária com tão boa qualidade, assim, né? Com tão boa qualidade. E hoje está numa fase final para a geração de uma patente. Então, esse é um exemplo típico de invenção criada no ambiente educacional, tá? E que vai receber uma patente, que é o ápice aí da invenção. Esse é um passo intermediário para isso aqui, para esse objeto, para esse aparato, virar uma inovação. Se ele for comercializado, se alguma empresa se interessar por ele, como de fato já se interessou, a gente já teve uma conversa inicial com a BASF, né? Então, ele tem todo o potencial aí para gerar uma inovação, né? E ele foi criado dentro de um ambiente escolar, usando cultura maker, usando um ciclo de disciplinas aí baseado em projetos, né? E ele é fruto aí das características e das habilidades, das competências pessoais desses alunos, mas é claro que esses alunos têm competência. Todo mundo, quem dá aula para eles, sabe que eles são bons em quase todas as matérias, digamos assim. Mas, se esses alunos não tivessem um ambiente propício para isso e alguma coisa que
viabilizasse que eles tivessem essa ideia e tivessem essa oportunidade, né, de construir algum protótipo como esse, talvez eles não tivessem tido esse caminho. Então, o objetivo do Laboratório FMaker é criar justamente esse universo. É um universo onde a inovação, a invenção, a criação seja possível, tá? Incentivar eles, os alunos, a usarem esse ambiente, se apropriarem do ambiente para a realização dos seus projetos de pesquisa e extensão e de ensino, né? E seria muito legal se o aluno fosse apresentar um trabalho de alguma coisa, por exemplo, de geografia, biologia, história, e ele criasse uma solução destinada a esse estudo, né? Usando o Laboratório FMaker. Eu não sei como fazer isso, eu acho que eu também não tenho que dar essas respostas, mas o que eu tenho o meu objetivo aqui é fomentar e mostrar o potencial desse laboratório para que todo mundo, toda a comunidade interna possa usá-lo e criar soluções aí que eu nem imagino, tá? Eu nem imagino. Que a gente vai colaborar um com o outro aí e vai criar diversas soluções. Só terminando aqui a minha fala, a minha explanação, eu só queria falar dos próximos passos. Os próximos passos são a implantação efetiva do Laboratório FMaker. Ele vai acontecer em meados, no comecinho de 2021. Isso depende da liberação da verba, dos equipamentos chegarem ao campus. Esse edital 35 da CETEC-MEC, ele tem uma segunda fase, e dependendo das entregas e como a gente fizer a fase de implementação, a gente tem grandes chances aí de concorrer e ganhar um novo aporte financeiro que vai nos dar mais máquinas, equipamentos, por exemplo, impressora 3D de grande porte, uma máquina de mais de 50 mil reais, uma cortadora de vinil, que dá para fazer adesivos e tudo mais, e ampliação da quantidade de itens. Então, de 3 impressoras vai para 10, de 10 computadores vai para 20, enfim, vai ampliar bastante aí. Então, eu acredito, a gente está trabalhando para isso, que a gente tem grande potencial para receber mais esse aporte financeiro aí no ano que vem, né? Ou em 2022, não sei quando vai acontecer isso. E para transformar esse laboratório FMaker num Fab Lab e entrar no mapa dos Fab Labs do Brasil e do mundo, colocar um pontinho lá no mapa em Salto, né? A gente tem assim, 90%, 80% do caminho andado. Basicamente, nessa próxima fase do edital vai vir uma CNC de precisão. A parte da cortadora de vinil também vai vir, e a gente também está comprando via projeto do campus mesmo, uma máquina semelhante. E só vai faltar a cortadora de CNC de grande porte. E essa, usando o próprio laboratório FMaker, a gente consegue construir uma com um custo relativamente pequeno, tá? De aproximadamente 10 a 15 mil reais. Então, a gente tem todo o potencial de colocar o Campus Salto no mapa dos Fab Labs. Bom, gente, eu espero que tenha sido claro aí, não tenha sido muito técnico ou tenha atingido aí os diversos públicos, né? E eu estou à disposição aí para tirar dúvidas de vocês. Agradecer mais uma vez ao professor Anderson pela oportunidade de falar aqui para vocês. E estou aberto a dúvidas agora e deixo aí, vocês me conheceram, alguns de vocês não me conheciam, agora, a partir de agora me conhecem pelo menos virtualmente. Esqueci de deixar os meus contatos aqui, mas vocês podem conseguir através da página do campus, tá? Eu também posso colocar no chat, se for o caso, do YouTube. É isso aí, agradeço mais uma vez, muito obrigado. Vou descompartilhar minha tela. Érico, alguns parabéns. O primeiro é não só para você, né, mas o grupo Rafael, Pedro, Otávio e Carla que provavelmente estão nos assistindo. Parabéns para eles, mas principalmente acho que agradecer a sua liderança em relação a trazer esse projeto. E aí eu nem digo para o Instituto Federal, mas trazer para Salto. Eu acho que é um laboratório, assim, né, um projeto assim, para a cidade de Salto, mais do que do Instituto Federal, e comentar um pouquinho que acho que o nosso papel dentro do Instituto Federal, a gente tem esse DNA de criar as coisas, né? Eu acho que essa coisa de ter o ensino associado ao ensino técnico, né, não só o ensino
superior, ensino médio, mas tem essa questão do técnico, que eu acho que você, junto com a Fabíola, Nilson, Mauro, e assim, a gente vai começar, né, listar muita gente que faz isso. Tem o pessoal da informática também, não, né, a gente não está aqui tratando da informática, mas tem essa vocação, e eu acho que é de grande valia para a cidade, e por isso que eu acho que nós, do Instituto Federal, dentro da cidade de Salto, temos, assim, conseguimos, né, ter essa atração pelos estudantes, do ensino médio concorrido, por conta, acho que, desses projetos. Você quer comentar? E só, desculpa, viu, gente, eu tive que mudar minha câmera, eu tô no celular agora, não sei se deu uma mudadinha aqui, deu um pau na minha câmera do computador. Como eu tô aqui tocando a transmissão, Érico, eu vou colocar alguns comentários daqui a pouco, mas de antemão já agradecer todo mundo que está escrevendo aí, tá? Eu vou trocar umas ideias caso vocês não façam perguntas aqui para o professor Érico, tá bom? Mas só para dar um spoiler, viu, Érico, do que a gente vai conversar à noite com a professora Paloma, ela vai falar um pouquinho sobre a matética e sobre essa ideia da arte de aprender. E aí tem tudo a ver com a sua fala, assim, é impressionante, né? Como a gente vai construindo o evento e as coisas vão, sei lá, por algum alinhamento dos planetas, também alinhando os nossos eventos, né? Mas eu acho que... E aí fica o convite para você que tá nos assistindo, para acompanhar a fala da Paloma, principalmente os estudantes das licenciaturas, não só de matemática, mas de letras, e o pessoal da especialização, para abrir essa possibilidade. Eu acho que como você bem colocou, assim, né? Eu acho que o Lab Maker não é da automação, não é da matemática, assim, é do campus. Então, assim, e aí eu achei extraordinária a sua fala em relação a dizer que a gente não sabe, né, quais são as possibilidades, assim, né? A gente abre o leque e aí vão aparecendo coisas, e isso é muito bacana, né? Então, falando um pouquinho do que a Paloma vai comentar à noite, a gente fala muito do aprender a fazendo, né? Aprender a aprender e aprender fazendo, algumas bases que a Unesco até coloca, né? Eu acho que tem tudo a ver com o Fab Lab, né? Com esse conceito da cultura maker, que ela cita também, ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da cultura maker, e dentro dessa arte de aprender, e eu, como professor dos alunos, né? Do médio, a gente, não só, de novo, na automação, mas também o pessoal da informática, é impressionante quando a gente lança um desafio para eles, assim, né? E normalmente o objetivo é construir algo, é ter algum produto, o quanto isso é enriquecedor, assim, não só para os alunos, mas para o processo de aprendizagem deles, né? Queria que você comentasse um pouco isso, tipo assim, que você fica mais próximos a eles, né? E eu acho que às vezes, né, esse sentimento de, nossa, que legal, assim, né, ver os alunos aprendendo dessa maneira, assim, né? Porque a gente entrava naqueles né? Não é tão longe assim, mas entrar no laboratório 109, né, com aquele grandão lá, e ver todo mundo em volta de uma mesa discutindo, né? Eu lembro do pessoal de informática, quando a gente propôs junto com o professor Diego lá um projeto com eles que também tinha a ver com construir. Sim, é muito gratificante, e eu acho que é isso que enriquece a gente enquanto docente. Eu queria que você comentasse um pouco desse sentimento, né, enquanto docente, de ver os alunos produzindo e ver esse crescimento, porque você pega deles desde o primeiro ano, né? É muito, muito louco isso. Eu acredito que, assim, que o ambiente ideal para a aprendizagem é um ambiente onde o aluno se conecta emocionalmente com aquilo, né? Quando ele tem, aquilo faz algum sentido para ele na vida cotidiana. E quando a gente coloca esse tipo de desafio, né, esse tipo de prática, a gente dá um protagonismo para ele que é muito difícil o aluno não se conectar de alguma forma a isso, né? Ele não está sendo colocado diante de um conteúdo pré-estabelecido. A gente está dando a oportunidade dele aprender coisas pelo próprio caminho. E aí, quando ele está numa situação dessa, por exemplo, ele tem todo o potencial de aprender muito mais, né? De gostar, de se envolver, de envolver a família, de envolver os colegas, de envolver colegas de outras turmas, né? Então, aí ele faz um projeto do robô, aí ele vai para o segundo ano, aí ele fica na sala do primeiro ano tentando ajudar os alunos por motivos diversos, né? Às vezes não relacionado à parte do projeto, mas sim para socialização, enfim.
a gente tem diversos casos aí de integração entre os alunos focadas por esses projetos. O laboratório FMaker, ele vai ser um ambiente para isso. É interessante isso, não são só máquinas. Eu acho que é mais importante o ambiente do que as máquinas, né? As máquinas são ferramentas, e ferramentas a gente tem diversas, né? Eu poderia, por exemplo, ter um ambiente, mas não ter as máquinas. Seria muito melhor. Eu poderia mandar fazer esses produtos fora, né? Se for o caso, se eu conhecesse os potenciais das máquinas. Mas o ambiente próprio para compartilhamento é que é enriquecedor. É um ambiente onde eu passo, por exemplo, quando eu posto as minhas quartas-feiras à tarde ali. Que eu gosto de passar as tardes ali, porque os alunos estão realizando projetos, estão construindo, a gente está colaborando, eles estão nos ensinando. Uma coisa interessante, Anderson, é o quanto a gente aprende com esses projetos dos alunos. O aluno cria uma solução que eu não conhecia, e ele me explica, entendeu? E eu passo a incorporar isso, quer dizer, assim, uma via de mão dupla, né? A gente aprende bastante. Isso aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui, então. Vou passar aqui, Virgit, vocês podem continuar escrevendo, tá bom? Eu vou passar por alguns e ler aqui. Érico ficou na apresentação e talvez tenha perdido, mas tivemos bastante comentários. Então, coloca aqui do Otávio primeiro. Eu, no terceiro ano, aprendendo só agora o que estou fazendo desde o primeiro ano. Isso mesmo, Otávio, né? Deixa eu ler mais aqui. Outro, Otávio, só para continuar na toada aqui. Não sabia que a impressora 3D ficou mais barata devido à expiração das patentes. Isso é uma coisa bem bacana que o Érico trouxe para a gente. Trazer o pessoal aqui dos outros IF, tá bom? Ó, Daniela, obrigado, do Instituto de Boituva, obrigado pela presença. Quem mais aqui? Alessandra também comentou aqui que o meu primeiro contato com o Espaço Maker foi no Instituto de Capivari, e ela comenta que ela teve essa oportunidade de conhecer e ficou encantada, e de fato é uma coisa encantadora mesmo, né, Érico? Deixa eu passando aqui por mais alguns comentários. Muito legal esse custo para as impressoras 3D, a Maria comentando o comentário sobre o barateamento, né? Tá bom? Pessoal aqui de letras, é isso, falando um pouquinho, tá bom? Acho que eu vou citar os nomes aqui: Laércio, Deise, Maurício, Priscila, os professores docentes do curso, tá bom? Otávio aqui, vi que dá para fazer modelos 3D usando alguns apps de iPhone. Professora Priscila aqui presente com a gente também. Olá, pessoal, muito bom ver a participação de vocês no evento, tá? Marinalva, acho que não sei se foi a foto que você apresentou lá, Érico, não sei se você a conhece. Meu filho participou desses projetos, ele amava, nós, os familiares também, deu até saudades. Dá saudade presencial, né, gente? Assim, o Érico falando, mostrando essas fotos. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui, Laércio, não sei se você é aluno de letras, matemática, ou da pós aí, ou de algum outro curso, mas que ele estava gostando da apresentação, acho que vai mudar de curso. Aí você tem que esperar a réplica, né, do coordenador do seu curso também te falar: opa, não é por aí, né? Mas, gente, aqui... gente, eu coloquei já aí no chat a lista de presença, por favor, cliquem aí, agora acho que está dando certo. Aqui o pessoal falando da lista de presença. Agora aqui, ó, Cris, você fica só nos bastidores, ó. Tá bom? Cris falando aqui. Incrível esse projeto. Alessandra também, parabenizando, desculpa, maravilhoso projeto. Professor Maurício aqui. Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que o campus vai ficar mais bonito e com mais placas informativas e mais coisas relacionadas aos projetos, porque com o potencial da impressora, da máquina de corte a laser, principalmente, dá para criar placas, adesivos, né? Então, acho que a gente tem um potencial para a área de comunicação do campus muito grande aí também nessa área. Então, aproveitando que se manifestou aí, acho que vai ser bastante legal. Aí o Luiz é aluno da licenciatura em matemática, muito bom dispositivo para capturar carrapatos estrela. A Cris, parabéns pela palestra, Érico, gostei muito. Agora aqui, ó,
Só parabenizando você, Érico. Maurício, muito bom, Érico, parabéns. Iauro, show. Luiz, ótima palestra, Érico. Rosângela. Bom, eu não vou ler, senão vai ficar muito chato, só vou colocar aqui na tela, tá bom, gente? Rosângela, Fabrícia, Bruno, Otávio, Erleide, o que mais aqui? Otávio, de novo, instalando IFMaker, instalando o IFMaker, seja no atual, na mudança, destinar o aberto ao público por um dia, como disse que é comum. Sim, sim. O Maker vai ficar aberto nos espaços, se a gente não tiver aula, acho que mais de um dia. É claro que isso aí tem que ser discutido, né, entre a equipe gestora, inclusive o Anderson faz parte dela, mas como é que vai viabilizar isso na prática, mas é uma das exigências do digital que a gente deixa aberto para a comunidade. Então, qualquer um que quiser usar os equipamentos, é claro que vai ter que ter regras para isso, né, porque a gente tem que preservar o patrimônio, mas vai ser aberto à comunidade, sim, tá? Sim, qualquer pessoa pode poder usar. Legal. Gustavo, também aluno da automação, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Almê, parabéns, Érico. Alessandra, Reinaldo, quem mais? Daisy. E, por fim, aqui o Laércio novamente, nessa área. Fala com o Felipe lá, já falei, Felipe. E é verdade, assim, agora o Luiz parabenizando aqui o Bruno, viu, Bruno? Obrigado mesmo, sim, acho que é fundamental a sua participação, né, para tornar acessível aqui a nossa apresentação. Beleza, gente? Não sei, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no chat, tá bom? Érico, você tem mais alguma consideração final? Senão a gente encaminha para o encerramento. Não, só agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Espero que possa sanar, ter gerado mais dúvidas do que informações, isso é muito bom, né? E que eu possa ajudar no futuro aí a vocês a resolver essas questões e ajudar na parte de projetos. E quem tiver alguma ideia, queira discutir, dá para fazer? Vamos ver, vamos tentar resolver, se a gente conversar para ver se isso é possível, né? Provavelmente tá? Sim, geralmente é. Então, usar como um espaço de oportunidade mesmo e possibilidades de inovação e de projetos na área de educação e na área tecnológica também. Legal. Gente, então, só para finalizar, eu coloquei aqui para vocês, eu estou o celular aqui, ó, né? Para vocês continuarem acompanhando, então, o nosso evento. A partir das 7 horas da noite, a gente vai ter a palestra com a professora Paloma, como eu já citei, tá bom? O link é um outro link, né? Porque é o canal, então, quem se inscreveu já foi enviado o link do evento, tá bom? E na sequência, depois a professora Paloma, opa, peraí, só deixa eu trocar aqui uma coisinha. Às 8h40, tá? E o lançamento do livro do professor Maurício, às 8h40, aqui também no canal aqui do YouTube, tá bom? E aí, o professor Maurício está nos acompanhando aqui na transmissão, ele vai sortear um livro autografado, tá bom? Para quem estiver assistindo. E caso você não tenha se inscrito nos eventos, por favor, faça a inscrição aqui, tá? bit.ly/salto2encontro, lá tem toda a programação, e a gente vai enviando os links para os e-mails, e as listas de presenças também, elas vão ser comparadas com a inscrição, para que a gente possa certificar todo mundo bonitinho. Beleza, gente? Érico, então agradeço novamente a sua presença, a sua apresentação, parabéns. Bruno, de coração, obrigado de novo, valeu, zaço, tá bom? E a gente fica por aqui, então. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até mais.